Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eilong e estamos aqui para mais um comentando episódio de MasterChef, dessa vez o episódio número 8. E sinceramente, gente, eu vou falar pra vocês que eu não gostei desse episódio, né? Já adiantando aqui, eu nem ia gravar esse comentando episódio porque realmente ficou um episódio muito abaixo da média, né? E assim, eu só tô gravando porque teve um videozinho, né, que os meninos lá do Virou Festa lançou hoje. Aí eu assistia e eles meio que resgataram aquela essência do MasterChef, né? Aí deu vontade de gravar aqui, pelo menos pra comentar, né? Então vamos lá. O vídeo em questão é esse daqui, né? Vocês podem ver ele pelo título Após Flagra em Show, Romance entre Paola Carosella e Fogaça do MasterChef. Cara, depois vocês vão lá assistir o vídeo deles, ficou muito legal mesmo. Basicamente é uma fofoca que eles contam que, já que teve o flagra lá do casal no show do Coldplay, né? Aí teve uma temporada, lá acho que foi a segunda temporada do MasterChef, que eles pegaram as câmeras, meio que flagraram o Fogaça e a Paola, assim, meio que abraçada, e quando eles viram que tava filmando, eles se soltaram, né? Então, vão lá assistir o vídeo deles, que ficou muito legal. E seguimos para a análise do episódio 8 do MasterChef. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Episódio pós-repescagem, né? Então, quem ganhou a repescagem foi a Teresa e ela teve vantagem no episódio de hoje. A vantagem dela foi a seguinte, que ela poderia escolher o capitão da equipe, né? Porque ia ser uma prova em equipes. E eu já vou falar aqui que eu tô achando muito estranho que nessa temporada do MasterChef eles estão fazendo tudo dentro do estúdio. Eles não estão indo pra teatro, pra estádio, né? Pra outros locais, assim, tipo, às vezes até a própria cozinha de restaurantes, né? Às vezes do restaurante do próprio chefe. Mas eles estão fazendo todas as provas em equipe dentro do estúdio. Antes eles viajavam lá, ia pra museu, ia pra um tanto de coisa, e nessa temporada tá faltando isso, né? Então, assim, não tá legal essa temporada, vamos combinar aqui, né? Tem um ou outro ali que se destaca, mas a temporada, no geral, tá deixando muito a desejar. E essa divisão de equipe chamou atenção porque quem a Teresa escolheu para ser o capitão da outra equipe foi o Guilherme, né? Que ele é o integrante mais novo ali de todo mundo. Acho que ele tem 19 anos, né? Igual o Elton, o Eduardo. E a divisão de equipes foi o seguinte: eles tinham que escolher quem ia para a equipe do outro, né? Então a Teresa escolhia o pessoal que ia para a equipe do Guilherme e o Guilherme escolhia o pessoal que ia para a equipe da Teresa. Aí a Teresa vem e me fala, né, que ela tá fazendo estratégia porque ela assistiu muito MasterChef e tal, né? Porém, a estratégia dela foi a seguinte: ela separou o grupo lá da panelinha, né, e jogou tudo pra equipe do Guilherme, que são os amigos dele. Então, assim, eu fico vendo, cara, que estratégia mais esquisita, né, que ela fez, porque ela só ajudou, né? E como é uma competição, e muitas vezes em uma competição você tem que separar, né, algumas equipes, assim, tipo, se você sabe que todo mundo se dá bem, você coloca todo mundo na mesma equipe, né? Não tem muita lógica, eu não sei. De repente, se ela pensou que ia ter que trocar as equipes, né? Depois que eles separassem, ia ter que trocar. Mas ficou muito esquisito essa estratégia dela. Sinceramente, não dá pra entender. Olha lá. Ela deixou os 4 ali, ó. A Tainã, a Sofia, o Felipe M e o Guilherme, tudo na mesma equipe. E, assim, não sei se ela tava muito confiante de que a equipe dela ia vencer, né? Porque não sei se o pessoal ia obedecer o Guilherme, geralmente tem isso, né, do pessoal colocar a pessoa mais novinha, porque geralmente não tem tanta experiência, né, e coloca como líder da equipe, mas só que a gente percebe que ali quem se ferrou foi a equipe da Teresa, né? E mesmo que tivesse trocado as equipes, ou mesmo que a equipe do Guilherme tivesse perdido, né? O que aconteceria? A equipe toda perdedora ia pra eliminação, né? E assim, se você deixa todo mundo ir ou pro mezanino ou pra eliminação como capitão, né? Assim, se a estratégia da Teresa foi que ela ia ser
a capitã e que a equipe dela ia vencer e que, portanto, ia toda a panelinha para eliminação, ela teria que ter pensado também, e se não vencerem, né? Se eles não vencerem, toda a equipe da panelinha subiu pro mezanino, né? E foi o que aconteceu. Esse que foi o problema da estratégia da Teresa. E olha que a equipe da Teresa ainda estava com mais gente do que a equipe do Guilherme. Por quê? No final, aqui, ó, quer ver? Mais ou menos nesse trecho aqui, a Leonela, ela foi a última a ser escolhida, né? Aí os chefes falaram pra ela assim, já que você foi a última a ser escolhida, vamos te dar o privilégio de fazer o seguinte, você pode escolher em qual equipe que você quer ficar, né? Você pode tanto ficar na equipe do Guilherme, quanto você pode ir para a equipe da Teresa. E no final ela decidiu ir para a equipe da Teresa, né? A cara do Guilherme quando a Leonela foi para outra equipe. E ela preferiu ir para a equipe da Teresa, e ela disse ainda que prefere ficar na onde a comida brasileira é mais respeitada. Né? Não sei se foi uma indireta pro Guilherme, porque ele tinha falado que não era muito bom de culinária brasileira, sendo que ele tá no MasterChef Brasil, né? Então ficou esse clima meio estranho, né? E outra coisa que, assim, nem eu e pelo visto nem a internet gosta dessas 4 pessoas aqui, né? A Tainã, a Sofia, o Felipe M e o Guilherme. Porque toda vez que você vai ver o Twitter, tá sempre falando assim, não acredito que vai ser mais uma semana vendo esses 4, né? Então, realmente o MasterChef tá bem chatinho, né? Digamos assim, porque é difícil de você assistir, sendo que só tem essas intriguinhas, né? Você quer ir lá pra assistir o pessoal cozinhando muito bem, e não eles fazendo essas briguinhas boba entre eles, né? Até porque a gente sabe que quem ganha o MasterChef é só uma pessoa, né? Então, complicado esse pessoal aí que fica fazendo aliança. Tem que ser igual a Daniela, né? Que ela fala assim, foca no objetivo e pronto. Esquece esse pessoal que tá tentando te prejudicar, só foca no que você tem que fazer e cozinha muito bem. Bom, e a prova consistia no seguinte, né? Era uma prova de serviço, onde tinha 20 convidados, né? E eram todos nascidos em outros países, né? Por quê? Porque a função dessa prova era justamente apresentar a culinária brasileira para esses gringos, né? E a Helena já explicou, né? Depois deram os famosos 3 minutinhos de mercado e começou a prova. E agora vamos falar do principal problema dessa prova em equipe, que foi o famoso peixe. Acho que é prejereba, né? Esse peixe aí. Gente, o que aconteceu? Vocês podem ver que ali é o Rodrigo que está manipulando, né, esse peixe. Aí ele falou assim, não, que eu faço esse peixe rapidinho e ainda vai sobrar muito tempo. Parece que eles tinham 1h30 ou 2 horas para fazer, então ele falou, em meia hora eu faço e ainda sobra 1h30. Beleza, mas o problema dessa prova foi o seguinte, que esse peixe, ele parece que tem um couro muito duro, né? Então, leva um pouco mais de tempo se comparado aos peixes mais comuns que a gente está acostumado a trabalhar, né? E acabou que realmente esse foi o problema, porque a Teresa tinha colocado o peixe para ele fazer, né? A Teresa, como líder da equipe, colocou ele para fazer o peixe. Aí começaram a reclamar de que ele estava demorando demais naquele peixe. Aí o Rodrigo virou e falou assim, então vem aqui fazer você o peixe, vamos trocar então, né? Aí a Teresa foi lá, foi fazer o peixe. E ela viu que realmente não estava dando conta e ela pediu pro Rodrigo voltar para ele terminar de limpar e porcionar os peixes, né? Então, a gente percebe aí que realmente, será que foi falta de planejamento ali dessa equipe? Não sei, mas de acordo com a Teresa, eles tinham estratégia ali, né? Ela tinha a estratégia na cabeça dela. Beleza, e foi passando a prova, né? Aí chegou um momento que os gringos entraram, né? Porque eles foram comer naquele restaurante que os chefes se reúnem no final do episódio pra decidir quem é o eliminado, então eles foram comer naquele restaurante. Aí cortou pra uma cena da Tainã, ela falando que tá solteira e que entrou um monte de gringo bonito que ela tava de olho em algum lá, né? Bom, sem comentários por aqui. Outra coisa,
bem interessante, né? Quer dizer, não tão interessante, mas só que durante a divisão das equipes, né? Vocês podem reparar que a Tainan e os outros amiguinhos dela estão tudo com esse lencinho no pescoço, né? Por quê? Porque foi em homenagem ao Lucas, né? Que participou do episódio passado, que foi da repescagem, e ele tava com esse lencinho, né? E o Jacan até comentou assim que geralmente era usado um lencinho no pescoço, né, de quem trabalhava muito em frigorífico, né, pra não esfriar, pra não... Enfim, era alguma coisa nesse sentido que o Jacan comentou, que eu nem lembro mais, mas só que era no sentido de proteger o pescoço do frio, né. E no episódio de ontem, no caso no episódio de semana passada, os 4 foram homenagear o Lucas, né, todos com lencinho. Aí, assim, o pessoal falando assim, nossa, que legal, mas ninguém se importa, né? Porém, no MasterChef a gente sabe que tem esse histórico das pessoas fazerem homenagem aos participantes passados, né? Tanto que teve uma temporada que foi a que o Levi participou, acho que é o MasterChef Profissionais 2, que, assim, o Levi não, o Ravi, desculpa, que no episódio seguinte que ele foi eliminado, né, o pessoal tava tudo de boné, porque era um item que ele usava em todo episódio, né, então por isso que tem meio que essa tradição no MasterChef de repente, se uma pessoa é muito querida, os participantes acabam homenageando ela com um item que ela era acostumada a utilizar. E vamos pro maior problema da prova, que foi a questão do ponto do peixe, né? Vocês podem ver ali que o Rodrigo colocou o peixe naquela mock, né? Mock, não sei o nome da panela que eu gosto de fazer yakisoba numa panela grandona assim, porque eles estavam fazendo meio que uma muqueca, né? Um peixe no molho ali. E faltando 10 minutos, ainda falaram assim, o peixe tá cru, né? O Rodrigo avisou que o peixe tava cru. Aí a Tereza apareceu no confessionário falando, meu Deus, o que eu faço se o peixe estiver cru? Aí eles acharam que também ia ser muito pequenininho, né? Servir só o peixe. Aí teve uma sacada genial lá. Algum dos participantes, não sei se foi a Nayara, alguém deles falou assim, se a gente servir o peixe numa canoa, que realmente ficou bem bonito, né? Pegaram uma folha lá, fizeram tipo um barquinho, colocaram o peixe dentro, ficou bem bonito. Porém, o problema foi o ponto do peixe. Por quê? Porque o peixe chegou cru. Tanto que teve um participante lá que falou assim, nossa, eu esperava ver o Brasil aqui, não o Japão, né? Ele queria a muqueca e não um sushi. Então, realmente, esse episódio foi bem triste de assistir, tá? Foi sofrido de assistir esse episódio. Aqui, ó, tem uma foto aqui, né, que realmente ficou bem bonito, né, o prato ali, a farofa, o vinagretezinho, o peixe ali no barquinho, ficou bem bonito mesmo. Pena que de alguns acabou ficando cru, né, mas também colocar o peixe lá faltando 10 minutos para acabar a prova, ninguém merece, né. Mas aí eu fico me perguntando, né, galera, por exemplo, se de repente isso não foi uma estratégia do Rodrigo, que de repente estava ali no peixe, né? Aí ele queria que a equipe dele fosse para eliminação, será? Porque a gente vai ver o que aconteceu na prova de eliminação daqui a pouquinho, né? Só uma última observação em relação a essa prova foi a questão da sobremesa, né? Que, só deixa eu procurar aqui onde que tá a sobremesa que a Daniela fez. Cara, que sobremesa, ficou bonita no prato, né? Deixa eu ver aqui onde que tá. Eu acho que vai ser na parte 2 aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu acho que é esse daqui. Aqui, pessoal, essa sobremesa aqui foi muito elogiada pela Helena Rizzo, né? Tanto que foi a Daniela que fez, né? A mais odiada pelo grupinho lá da panelinha. É um bolo, né? De mandioca com esse acompanhamento, né? Sorvete, crumble. E, assim, a Helena Rizzo, na hora que ela foi elogiar, ela falou que foi uma das melhores sobremesas que ela já experimentou no MasterChef Amadores, né? Então a gente sabe que mesmo a equipe da Tereza, a equipe amarela, perdendo, né? A Daniela teve o seu destaquezinho ali, né? Porque a sobremesa foi por conta da Daniela. Gente, sério, o jeito que eles fizeram para a contagem dos votos, né? Dos 20 gringos lá. O Fogaça pegou aquela urna, né, aquele gasofilácio, e ele tirava voto por voto.
Meu Deus do céu. Gente, eu acho que foi só pra ganhar mais tempo de episódio. Não é possível, porque. E de um em um, gente. Meu Deus, saudade de quando era a Ana Paula Padrão, que ela já tinha contado e ela só erguia quem era o vencedor e pronto, né? Mas, enfim, foi a equipe azul que ganhou, né? Então a panelinha toda vai estar presente na semana que vem. Pra quem não gosta deles, eles vão estar presentes na semana que vem. E mais uma vez, né, tivemos a transição para a prova de eliminação e essa fonte horrorosa que aparece na TV quando a gente assiste, né? Ô fontezinha feia, Masterchef, vocês poderiam dar um up, né? Dar uma melhorada aqui nesse negócio. Que coisa feia ficou essa fonte, nossa. E, gente, na prova de eliminação, adivinha, só tava a Helena Rizzo e o Fogaça, o Jacan foi pra França resolver os problemas pessoais dele. Então, a partir daqui, não sei quantos episódios que serão sem o Jacan, né? Mas pelo que a gente pode ver pelos spoilers que foram divulgados, a Paola Carosella vai aparecer em algum episódio em que o Jacan está fora, porque só apareceu a Paola, a Helena e o Fogaça nas fotos, né? Então a gente percebe que tá por aí, tá chegando. Paola Carosella está chegando no Masterchef daqui a pouquinho, né? Mas enfim, prova de eliminação, o que aconteceu? Aqui era a prova dos fermentados, né? E o mais famoso fermentado, acredito que todo mundo deve conhecer por causa dos doramas, né? Não só as dorameiras, mas só que o kimchi, ele ficou famoso no mundo todo, né? Da culinária coreana. Então, a prova foi sobre utilizar o fermentado em algum dos passos da receita. Mas tivemos algumas amostras lá na frente, né? E quem decidiria quem ia fazer o que foi o capitão da equipe vencedora. Então, o Guilherme distribuiu o que cada um iria fazer na prova de eliminação. Esse daqui foi o convidado, né? Que ele deu uma aula básica lá sobre kimchi, sobre combinação do kimchi com outros alimentos. Então, foi bem legal, né? E esse convidado, inclusive, ele ficou até o final para experimentar o prato dos participantes, né? Porque nessa temporada a gente tá vendo que boa parte dos convidados nem estão experimentando o prato, eles só falam lá e depois vão embora, né? Dessa vez esse convidado aqui foi legal porque ele experimentou, ele deu os votos dele, né? E anunciou quem era o prato vencedor. Enfim, Guilherme distribuiu os ingredientes, os fermentados para cada um, e ele ainda falou lá do mezanino: enfim, chefe, eu quero que todo mundo cozinhe bem. Aí assim que ele falou isso, olha só a cara da Vitória. Ó, ela fez até um não assim, ó. Aí a outra lá começou a rir depois que ele falou isso. Então a gente percebe que foi estratégia escancarada, né? Deu os mais difíceis pra Daniela, pra Leonela, né? E os mais fáceis pro pessoal que ele considera mais fraco, né? E, inclusive, se eu não me engano, ele deu um ingrediente até que fácil para o Rodrigo, né? E o Rodrigo, assim, ele falou que tinha que se redimir da prova passada, porque, querendo ou não, ele que estava responsável pelo peixe, foi colocado pela Tereza que ele ia ficar responsável pelo peixe, e o principal motivo, a principal reclamação foi que o peixe estava cru, né? Foi o ponto do peixe, então ele teve que se redimir nessa prova de eliminação. Enfim, vamos direto para avaliação, né? E um dos primeiros pratos, acho que foi o primeiro, foi o da Leonela. E ela fez esse pão de iogurte, né? Acho que é um negócio mais puxado pro árabe. E ela fez o lagostim, né? E vinagrete com essa redução de hidromel. O hidromel que era o fermentado que ela tinha que usar, né? E assim, coitada, depois ela até ficou emocionada, né? Porque ela falou assim que poderia ter servido outra coisa, né? Poderia ter feito uma outra coisa, não esse prato aí. Ela até comentou lá, mas só que enfim, tem vezes que a gente cozinha bem, tem vezes que a gente cozinha mal e faz parte do jogo. Infelizmente, quiseram passar a rasteira na Leonela, né? Dando ingrediente difícil pra ela. Ela foi destaque negativo, infelizmente, né? Porque eu gosto muito dos comentários dela durante o Masterchef. Espero que até
a final, assim, tenha bastante comentário de Leonela, porque o pessoal mesmo confessa que ela cozinha muito bem e que tem medo dela, né? Tanto da Leonela quanto da Daniela. A próxima avaliada foi a Daniela, né? Leonela foi a primeira, a segunda foi a Leonela. E assim, tá legal o prato dela, né? Ela fez a massa ali de tortellini. Eu ainda tenho que aprender a fazer isso, porque parece que é tão legal, parece que é um origamizinho, né? Que você tem que mexer bastante. Ele tem que cortar o quadradinho, aí fecha em formato triângulo, depois dobra as pontinhas. E assim, o ingrediente obrigatório dela foi esse mamão massala, né? E do jeito que ela falou, os chefes esperavam que ia ter muito sabor de mamão massala, mas só que falaram que estava muito tímido, que ela poderia ter usado melhor o ingrediente. Mas não foi destaque negativo, foi neutro, né? Então, para uma prova de eliminação, ok. O próximo prato avaliado foi o do Rodrigo, né? E ele fez esse ragu de bochecha de porco, redução de garum de ostras e purê de batata. O fermentado dele foi esse redução de garum de ostras, né? E realmente é um prato assim de raízes, né? Um prato bem rústico de certo modo, e foi o prato vencedor, né? Então ele realmente conseguiu se redimir da prova passada e ele não abriu margem assim para erros nessa prova de eliminação. Como ele se sentiu culpado pelo resultado da equipe ter perdido, né, por causa do ponto do peixe que ele estava responsável, ele conseguiu se redimir nessa prova, né? Mas aí é o que eu digo, né? Vai que foi estratégia dele, de repente, passar um ou outro peixezinho ali para diminuir um pouco os votos, para a equipe ir para eliminação, para de repente eliminar a Leonela ou a Daniela, né? Tudo é uma questão de estratégia nesse Masterchef, né? E a Tereza, né, a repescada, fez esse prato aqui. Ok, passou também, né? A gente sabe que os piores foram da Leonela. E o próximo pior prato foi o da... Vamos ver aqui. Enfim, esse da Tereza aqui, ok, né? Deu pra passar com aquele missô de cacau que eu achei bem diferente e interessante, né? Mas enfim, vamos passar pro próximo. Lembrando que o pessoal, assim, também não gostou muito da liderança da Tereza, né? O pessoal que eu falo, assim, o público, porque tava no Twitter, né? E o pessoal tava falando assim, a liderança da Tereza. Aí, tipo, colocaram o meme lá de uma pessoa colocando a toalha, aí depois a Tereza lá só ia e arrumava a toalha. Aí depois a pessoa colocava a panela, a Tereza tirava a panela e colocava a panela de novo, né? E meio que fazendo assim, a Tereza não tá fazendo papel de líder ali pra alguém que fala que voltou com tudo, né? Que vai ganhar o Masterchef, que estudou o Masterchef, assistiu muito. Não tá apresentando tudo isso não, né? Vamos combinar. A próxima avaliada foi a Glória, né? Queridíssima Glória. Ela fez uma sopa ali, porque o ingrediente dela era o kimchi, né? Então, sem erro, né? Quem pegava kimchi acompanha praticamente tudo. Qualquer coisa você coloca um kimchi ali que vai ficar bom. Então, ela fez uma sopa com tofu, né? Com o pato e deu uma colorida ali com o pimentão, então ficou bom também, foi destaque positivo junto com o Rodrigo, mas foi o Rodrigo que ganhou essa prova. E a Vitória, né, gente? Olha essa sobremesa dela. Vendo assim de cima, parece que ela tá num pote grande, né? Bonito. Mas vamos ver essa imagem por outro ângulo. Vamos colocar aqui. Gente, olha o tamanho da sobremesa dela. Lembrando que são 3 chefes que tem que experimentar. Cara, se dá uma colherada ali, já vai metade do iogurtezinho ali que ela fez, né? Então, assim, os chefes falaram que tava muito ácido esse dela, né? E, enfim, a Vitória foi destaque negativo juntamente com a Leonela, né? Inclusive, elas estavam até falando, assim, que queria ir para a final, né, as duas juntas, ali ó, tem as duas na Berlinda, mas infelizmente os chefes teve aquele mesmo julgado de sempre, né, que qual prato eles comeriam até o final, né, quando os dois estão ruins, qual prato que seria comível até o final. Aí eles falaram que estava super ácido da Vitória e a Leonela foi pro mezanino e a Vitória terminou sendo eliminada. E uma coisa importante, né, de falar um pouco antes deles anunciarem isso,
Aqui, ó, esse realmente deu pra sentir a tristeza da Leonela daqui, né? Porque eu nunca vi, os participantes mesmo falaram assim, nossa, eu nunca vi a Leonela com um emocional tão aflorado assim, né? Nunca vi ela tão desestabilizada. Mas ela conseguiu, né, se safar e acabou que a Vitória foi embora, né? E foi justo no episódio que o Jacan não tava, que ela é a filhinha do Jacan, né? Porque ela faz os negócios mais franceses, assim, né? Se não me engano, ela fez um macarrão uma vez que ficou bem bonitinho e tudo mais. E infelizmente o Jacan não conseguiu se despedir dela e a gente sabe que não tem repescagem, né? Então, infelizmente a Vitória saiu, gostava muito dela, tinha um potencial incrível, queria que ela tivesse chegado mais longe, porém, né, às vezes as coisas não dependem só da pessoa, né? Às vezes a equipe toda perde, mas só que aí na eliminação ela poderia ter se esforçado um pouquinho mais, né? Infelizmente não deu certo. E no próximo episódio, o que a gente vai ter? Vamos ver aqui. Então, gente, lembram desse chefe aqui, Rodrigo Oliveira? Teve uma temporada que ele substituiu o Fogaça, né? E ele vai estar fazendo presença no próximo episódio, na primeira prova, né? E a segunda prova, vamos ver aqui sobre o que vai ser. A primeira, pelo visto, vai ser coisa de miúdos. Ah, a segunda prova vai ser legal. Nossa, outra que a eliminação vai ser top. Quer ver, ó? É porque o convidado da prova de eliminação foi o campeão da temporada de confeitaria do ano passado, né? Que foi o César Yukio. Então, cara, vai ficar top, hein? O episódio de semana que vem eu tô animado. Depois de um episódio depressivo. Quer ver? Olha lá, ó. Apareceu o César lá, né? Enfim, depois de um episódio desastroso como esse dessa semana, semana que vem eu tô com uma expectativa muito alta, né? E nos vemos aqui para a próxima análise de episódio do MasterChef. Boa semana para todo mundo e tchau, tchau.